amigo internauta, fã de MMA. Está começando mais uma edição do podcast Super Lutas. Eu sou o Lucas Carrano e ao meu lado nos próximos minutos estarão Eduardo Oliveira e Bruno Ferreira para uma edição bem especial do nosso podcast. Após a cobertura em loco do Super Lutas do TUF Brasil 3 final, que aconteceu em São Paulo e definiu aí os campeões do reality show do UFC, e também teve como luta principal Fábio Maldonado contra Stipe Miocic. A gente vai falar, é claro, muito desse evento, porque tem muita coisa pra gente trazer de bastidores, também comentar as lutas, é claro, já pensar o futuro desses atletas que participaram deste evento. E deixa eu saudar o pessoal que vai participar dessa edição do podcast Super Lutas, começando por ele, Bruno Ferreira, o homem das 1001 imitações. Brunão, como é que foi de viagem? Chegou tudo bem aí em Londrina? Já tá com o gás recuperado aí para participar dessa edição do podcast? Seja bem-vindo. Obrigado, Lucas. Um abraço para você, um abraço pro Eduardo e um abraço para quem tá curtindo essa edição do podcast. Foi um fim de semana muito corrido pra gente, né? A gente tava lá em São Paulo, a gente conseguiu produzir bastante material e pôde ver de perto esse evento que tinha tudo para ser até meio sem graça no papel e acabou sendo até interessante. Então, vamos falar bastante desse evento aqui nessa edição. Bom, deixa eu cumprimentar também o Eduardo Oliveira, que ficou aí na parte do suporte dessa vez, né, Dudu? Permitindo que tanto eu quanto o Bruno fizéssemos um trabalho lá de São Paulo, e é claro, e não é porque não esteve lá e não compareceu, que trabalhou menos, né, Dudu? Também teve uma rotina aí desgastante, uma maratona nesse fim de semana, que mobilizou a nossa equipe, mas segunda-feira, dia novo, vida nova, já é hora de pensar no podcast, tudo bem? Olá, Lucas, Bruno, ouvinte do podcast Super Lutas. Pois é, foi um final de semana muito especial para o site, talvez tenha sido a nossa maior cobertura de um evento do UFC. A gente produziu muito conteúdo, muito material em vídeo, muitas notícias quentes, alguns infográficos. Então eu já queria desde já, logo no início do podcast, eu naturalmente faria isso no final mesmo, parabenizar o Lucas e o Bruno pelo brilhante trabalho que vocês fizeram na capital paulistana, e que o internauta que escuta o nosso podcast possa visitar o Super Lutas e ver tudo que a gente te produziu lá durante essa semana. Tem alguns vídeos com o Sony também, que deu o vídeo que já está no site, já deu bastante audiência. O vídeo do Sony, a gente tem novos vídeos para entrarem durante a semana e o pessoal fica ligado porque o conteúdo tá de primeira. Beleza, aproveito aqui para agradecer então o Eduardo e também parabenizar, porque se não fosse esse trabalho feito por aqui, como eu disse, a gente talvez não conseguiria também de ir lá. Então é uma via de mão dupla, a gente fez esse trabalho, também estendo o convite para o pessoal acompanhar e já se ligar, porque nessa edição de Super Lutas o nosso assunto principal vai ser o TUF Brasil 3 final, mas a gente também tem uma pauta recheada que já começa a ser destrinchada na volta do podcast Super Lutas. Senhoras e senhores do Brasil and UFC fans watching around the world, it's time! Stand there suffering, I need a minute to myself. Então vamos começar essa edição do podcast Super Lutas falando, é claro, do TUF Brasil 3 final, evento que aconteceu no último dia 31 de maio, sábado, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Mas diferente das últimas edições, não vamos falar só da luta. Quero começar aqui puxando um assunto com o Bruno sobre os bastidores, porque a gente até fez questão durante o programa especial que o Super Lutas fez em parceria com o Terra TV, na última sexta-feira, a gente fez questão de frisar pro pessoal que a luta não é só o sábado, né? Tem toda uma semana que envolve uma preparação, envolve o treino aberto, os lutadores, suas equipes falam com a imprensa, depois tem a pesagem, tem o que eles chamam de side events, né? Que são autógrafos, entrevistas, Q&A, então é muita coisa que acontece. E eu queria perguntar pro Bruno, que teve lá, o que ele achou de mais legal, de mais interessante, tanto do evento em si, né, da programação em si, quanto do trabalho do Super Lutas interagindo aí com essa promoção do UFC. Olha, Lucas, a minha impressão foi muito boa, né? Porque foi a primeira vez que eu estava cobrindo um evento do UFC e pude ver como a proximidade dos lutadores com jornalistas é grande, né? No Media Day, né, que foi na quinta-feira, que é o mesmo dia que tem os treinamentos abertos,
Todos os lutadores dos combates principais estavam bastante acessíveis, estavam conversando bastante, né? Até uma coisa que a gente comentou, que a gente teve até a sorte de que as lutas principais do evento não tinham muito corte de peso, né? Porque os lutadores do TUF estavam lutando praticamente acima das categorias que costumam atuar, e o Fábio Maldonado e o Miocic estavam na categoria dos pesados, também não tem grande erro assim na pesagem. Então não era o caso que estavam os lutadores tendo que passar por desidratação, estavam passando fome, e isso até interfere nas entrevistas, né? Não era o caso. Tava todo mundo muito bem humorado, tava falando bastante, o pessoal não tava com aquela pressa. Então foi um dia muito bacana e que rendeu bastante material. E nos dias seguintes também, né? Eu também achei interessante ver a forma como o UFC se preocupa em fazer eventos para a torcida, não só a luta, né? Não era só isso que tinha de atração lá no Ibirapuera no dia da luta, né? A gente viu lá fora, tinha os stands até o Cabo Job estava lá, né? O Cabo Job que participou da edição do TUF também. Então foi uma experiência muito legal e muito interessante poder ver isso de perto, né? E vai se transparecer com a cobertura que a gente fez também, que a gente conseguiu coletar bastante material, justamente porque a proximidade com os lutadores foi bastante grande, né? E, Eduardo, passando para você, já vou entrar na seara das lutas, porque dessa vez a gente não vai poder falar só das lutas principais, né? Teve muita coisa interessante nesse card, e eu já queria pedir a sua opinião sobre a derrota do Ronnie Jason pro Rob Peralta, que foi a luta que abriu o card principal da noite. Antes disso, só para não deixar o pessoal desinformado, olha, teve uma supremacia brasileira, a gente pode dizer, no card preliminar, com 2 vitórias de russo apenas. Então todos os brasileiros venceram, menos os que enfrentaram os russos, né? Curioso isso. O Pedro Munhoz bateu o Matt Hober, o Pezão venceu o Rick Monstro, o Ricardo Abreu, né? O Ricardo Demente venceu o Vagnão. Aí depois o Kevin Souza superou o Mark Ediva, o Gazan Umalatov passou pelo Paulo Thiago em decisão unânime, o Elias Silvério superou o Enes Chaves por finalização e o Rashid Magomedov passou pelo Rodrigo Dan na luta que fechou o card preliminar. Então o Brasil estava indo bem nesse card preliminar até o início do card principal, quando o Rob Peralta venceu o Ronnie Jason por decisão dividida. E o mais curioso é que o juiz que deu essa vitória pro Jason, né, foi engraçado, foram 2 30-27. Não, para cada lado. Foi 30-27 para cada lado e 29-28, né? Isso. É verdade. E o mais engraçado, Eduardo, é que um juiz deu 30-27 pro Jason, outro deu 30-27 pro Rob Peralta e o outro deu 29-28. Então ficou assim, uma pontuação com uma diferença estranha, né? Geralmente a gente não vê isso. Geralmente são 29-28 para lados opostos, mas dessa vez não foi. Como é que foi sua visão? Muita gente falou que o Jason foi injustiçado. Você concorda? Acha que o brasileiro saiu vencedor nessa luta? Eu acho que o Jason saiu vencedor da luta, mas eu acho que ele deu margem para a interpretação dúbia. Eu vou dizer, 30-27 para o Peralta, na minha visão, é quase que maluquice, porque o Jason ganhou com boa margem o primeiro round. Por outro lado, o segundo e o terceiro foram muito apertados. Eu até acho que o segundo round o Peralta ganhou por pouco, mas aí teve muita gente aqui do Brasil dizendo: o Jason quase finalizou. Falei, quase finalizar é quase nocautear com o soco que passou no vazio. Então, para mim, o Peralta venceu o segundo round. E no terceiro round, a luta foi muito equilibrada. Mas aí eu vi o Jason um pouquinho melhor na luta, controlando bem. Eu até imagino que ele imaginasse que estivesse ganhando a luta, e como ele tinha uma lesão na mão, eu acho que ele segurou um pouquinho a onda ali, tentou controlar a distância, evitar a troca franca para não machucar mais a mão lesionada. E aí, quando o anúncio chegou, eu acho que ele, inclusive, foi pego de surpresa. Na minha visão, 29-28 para o Jason. Acho que dá para levar 29-28 para o Peralta. Agora, 30-27 para o Peralta é uma daquelas coisas que a gente devia pegar o nome do juiz e deixar guardado para a gente sempre comparar as outras decisões que ele teve, porque é algo bastante estranho, assim. Pessoal, vamos passar aqui para a segunda luta do card principal, que foi a vitória do Demian Maia sobre o Alexander Yakovlev, em uma das lutas que menos empolgaram o público presente lá no ginásio do Ibirapuera. O Bruno,
que você achou da apresentação do Demian? Foi importante pela vitória ou ele tá precisando de dar um recado realmente na qualidade do espetáculo apresentado? Eu acho que foi importante pela vitória, né? A situação do Demian é muito parecida com a situação que o Shogun tava no começo do ano, né? Que o Shogun precisava dar aquela empolgada em termos de resultado, e só que aconteceu foi o oposto que aconteceu com o Demian, né? No caso do Shogun, ele lutou bem, lutou bonito, empolgou, mas perdeu. Eu acho que o que o Demian precisava era do resultado, né? Pro Demian era muito mais negócio ganhar feio do que perder bonito. E a luta dele, por mais que não tenha convencido muito, ele mostrou lá sua evolução, né? Ele conseguiu caminhar pra frente, trocou direitinho, levou pro chão quando quis. É claro que ficou aquela decepção por ele não ter conseguido finalizar, né? Porque, como ele mesmo explicou depois da luta, o Yakovlev conseguiu abraçar muito, mesmo estando debaixo da montada, né? Ele conseguiu abraçar muito o Demian e fez isso durante toda a luta, né? O que é raro, porque quando o atleta vai cansando, ele não consegue mais se agarrar tanto e dar mais brechas, né? Já o Yakovlev não, ele também teve os seus méritos de defender. E é claro que fica aquele arzinho de decepção, porque a luta acabou não sendo das mais empolgantes, né? Lá pelo terceiro round, o Demian estava dosando um pouco mais o ritmo, né? Acho que ele talvez já sabia que a luta estava muito bem encaminhada pro lado dele, e eu acho que ali ele também deu muita brecha ali na trocação, mais na parte de chute baixo, né? Acho que todos os chutes baixos que o Yakovlev tentou dar, conectaram. Eu acho que esse tipo de casamento de luta é ingrato e bom ao mesmo tempo, né? Porque é bom porque o Demian conseguiu ganhar, né? Ele é um atleta que não tem lá tanto nome, mas conseguiu ganhar e voltou ao rumo da vitória, né? O que é importante, ele mesmo sabia que era muito importante uma vitória que, no caso de uma terceira derrota seguida, poderia ser o fim da linha para ele no UFC, mas é ingrato também porque a gente não conhece o Yakovlev, então todo mundo espera uma passada de carro por parte do Demian, uma finalização, enfim, o Demian deu até um knockdown nele, né? Algo que nunca tinha acontecido antes, e a gente esperava uma passada de carro, mas não sei, porque às vezes o Yakovlev pode ser um lutador mais duro do que a gente sabe, né? Às vezes nas próximas lutas ele se mostre um cara lá capaz de ficar lá no top 15, ou até de dar um trabalhinho ou outro ali, e acaba até deixando a luta dele com o Demian um pouco mais valorizada, né? Dudu, passando para a luta seguinte, primeira final do TUF, hein? O Warlley Alves contra Márcio Lioto. Você considera que o Warlley passou o carro em cima do Lioto ou não? Também não é para tanto? Cara, a atuação do Warlley foi sensacional. O Warlley disse até numa entrevista para você, Lucas, que ele e o Lioto fariam a melhor luta do TUF. O Warlley fez, com certeza, a melhor apresentação de um lutador do TUF, contando inclusive as lutas dentro da casa. O Lioto, na minha visão, meio que não esperava aquele ritmo alucinante do Warlley, encurtando o tempo todo, indo para cima o tempo todo, que ele não conseguiu trabalhar o seu ponto forte, que é medir a distância muito bem, evitar a pressão do adversário. O Warlley fez uma luta daquelas que a gente pensa, esse cara vai longe. Eu já tinha dito isso antes, logo antes das semifinais. Tinha dito na edição passada do podcast, o Warlley fez uma luta que a gente fala, esse cara tá pronto. É um cara jovem ainda, mas está pronto para fazer carreira no UFC. O Chael até brincou algumas vezes que ele é um cara que pode ser colocado para enfrentar o Johnny Hendricks amanhã, pode ser colocado para enfrentar o Chris Weidman amanhã, e ele pede 5 ou 6 anos para disputar o cinturão. E aí, em cima do octógono, pediu desculpas por não ter feito uma grande apresentação. Eu tenho medo quando o Warlley fizer uma grande apresentação na visão dele, porque foi uma apresentação de cara que está pronto para fazer carreira no UFC. Já o Lioto foi abafado o tempo inteiro, não conseguiu soltar o seu jogo, mostrou valentia, não bateu no estrangulamento. Como nós havíamos previsto, o Warlley era muito mais favorito na luta do que o Lioto, e foi isso que aconteceu. Bruno, você vê da mesma forma? O Warlley é realmente o grande lutador peso médio desse TUF e o Lioto acabou ficando sem reação aí diante da atuação do atleta da X-Gym, ou não? Pode ter acontecido alguma outra coisa ali na luta que influenciou esse resultado? Eu acho que foi isso mesmo, né? Na verdade, o que aconteceu na luta, ela bateu com as previsões que a gente estava fazendo aqui no podcast mesmo, né? Que o Warlley me parece um cara muito mais pronto, muito mais completo em todas as áreas. Ele tem a atitude certa, né? Isso que é importante, porque muito atleta tem habilidade, tem os companheiros de treino ideais, mas chega na hora H, dá aquela travada. O Warlley não, o Warlley estava à vontade, estava focado,
E ele conseguiu mostrar isso muito claramente na luta, né? E o jogo não casou pro Lyoto, porque o Arley partia para cima, não mostrava muita brecha, e o Lyoto precisava disso, né? Ele precisava se encontrar na movimentação, na distância, mas não, logo no começo já o Lyoto tomou um knockdown, né? E já a luta parecia que ia acabar muito mais rápido do que terminou. Então eu acho que foi um caso de enfrentar um lutador que já tá pronto, que já tá voando, contra um cara que ainda tá começando, que ainda tem um caminho pela frente, né? E o jogo não casou. Eu acho que o Arley estudou bem o jogo do Lyoto, sabia que se você deixar o Lyoto à vontade, ele fica mais perigoso, é claro, porque ele ia ficar mais à vontade para conseguir chutar, para conseguir atacar rápido, né? Que ele entra, ataca e sai, né? E o Arley não deu tempo de fazer isso, né? E no terceiro round ele foi para matar mesmo, né? Que ele balançou o Lyoto com aquele cruzadão, e o Lyoto já caiu para tentar quedar e já foi finalizado. Então, eu acho que de todos os lutadores que participaram de todas as edições do TUF Brasil, né? Do TUF Brasil, incluindo até o Mutante, o Sarafian, que são muito bons lutadores, né? Diga-se de passagem. Eu acho que o Arley é a maior promessa, né? Porque ele tá pronto, ele tá voando e vamos ver a idade dele. O cara tem 23 anos, né? Isso, ele ainda tem muito a melhorar e eu acho que ele tem todos os recursos para aparecer no ranking do UFC muito em breve, né? Bom, saindo então dessa vitória do Arley Alves, vamos passar pro título dos pesados, né? O Antônio Cara de Sapato venceu o Vitor Miranda por decisão unânime. Aí agora começa com o Dudu. Dudu, queria saber se te surpreendeu a apresentação do Vitor ou a dominância do Cara de Sapato. Como é que você viu essa luta? O que te chamou mais atenção? E se dá pra pensar, como a gente falou agora do Arley, se dá pra pensar como um Cara de Sapato num cara no mesmo nível, né? Jovem, com grande potencial, que passou o carro em cima de todo mundo na casa, não venceu com tanta expressão assim na final, mas também conquistou uma vitória sobre um cara experiente. Como é que dá pra ver essa vitória aí do Cara de Sapato no TUF? O Cara de Sapato é outro cara que tem potencial para ser top 10 do UFC. Não sei se em um ano, talvez em 2. Eu discordo um pouquinho quando você disse dominância. Ele venceu o Vitor, passou muito bem no primeiro round, passou bem no terceiro round. No segundo round o Vitor foi bem. Para muita gente ele até ganhou a luta. Eu sinceramente fiquei na dúvida se eu pudesse dar 10,9,8 no segundo round eu daria. O Cara de Sapato é outro também, jovem, que a gente pode falar, é especial. A fábrica não fecha nunca, sabe? Eu acho que de uma maneira menor ele fez o que o Arley fez, que foi partir para cima o tempo inteiro, não deixar o Vitor colocar a trocação dele em prática. O Cara de Sapato é um cara que pretende lutar de peso médio. O Vitor é meio pesado grande, sabe? O Vitor é um meio pesado grande e o Cara de Sapato é um cara que pretende lutar de peso médio. Então ele não deu tempo para o Vitor impor o jogo dele, sabe? Pressionou, foi para cima, e aí ele mostrou uma coisa que a gente tinha discutido na edição passada, e desculpe lembrar a edição passada mais uma vez, quem não a escutou, a escute, que foi uma edição das mais legais do podcast que a gente fez recentemente. O jogo de clinch poderia definir muito a luta, e foi exatamente isso que aconteceu. Todas as vezes que a luta esteve no clinch, o Vitor não conseguiu golpear, e o Cara de Sapato, na grande maioria das vezes, conseguiu levar a luta para o chão. E aí no chão, o Vitor mostrou que evoluiu no chão, teve um jiu-jitsu defensivo muito legal, mas o Cara de Sapato é um campeão mundial, é um cara que conseguiu passar posições e trabalhar por cima muito bem. Eu acho que em nenhum momento ele chegou muito próximo de finalizar, mas venceu sem correr riscos, e aí tem uma coisa da juventude que é importante da gente perceber o quão o técnico é importante nesses casos. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir a luta depois na televisão. No intervalo do segundo para o terceiro round, o Dedé chegou no Cara de Sapato e disse: "Você está me ouvindo? Eu não quero você abrir o jogo igual você abriu agora. Você está me entendendo? Você não vai arriscar a posição no chão. Não vai tentar finalização à toa, vai só na boa", sabe? Então, mostra que, assim, ganha primeiro, dá o show depois.
Porque é um moleque jovem também e, vamos dizer, é do jogo. O cara quer ganhar, quer finalizar, quer dar show para todo mundo, quer estar ao vivo na Globo. É a grande chance da carreira dele. Então, absolutamente normal. Mas aí tem um técnico que puxa o cara, olha, vamos ganhar primeiro, você vai finalizar depois. E aí no terceiro round ele fez uma luta sóbria, que nem parecia ser um moleque de 20 e poucos anos, e fez uma luta sem correr riscos, e voltou a ser dominado como foi no primeiro assalto. Isso mostra que é outro talento daqueles que a gente tem que ficar de olho. Eu ainda acho que a gente fosse comparar o Warley mais pronto que o cara Sapato, mas um cara que vem do jiu-jitsu, que é campeão mundial de jiu-jitsu, aceita em alguns momentos trocar socos com um lutador como Vitor Miranda, que é uma fera da trocação, a gente tem que ficar de olho nele também. Ô Bruno, e com relação aos 15 minutos aí de luta, como é que você viu essa vitória do cara de Sapato? Você acha, como o Dudu, que não foi uma vitória assim tão dominante, ou não, vê que o cara de Sapato fez mais do que o suficiente para sair com a vitória, e não só isso, deixou também o seu recado de que era o grande nome aí do peso pesado no TUF, né? Embora ele deva lutar agora de meio pesado, e o seu plano futuro é para atuar como peso médio. Essa luta no papel ela era mais equilibrada do que era no caso do Warley e do Lyoto, né? No caso da final dos médios, a gente via um favoritismo mais claro pro Warley. Agora, nesse caso, a luta era mais complicada, então é natural que na prática o equilíbrio seja maior também, né? E o Vitor Miranda também, a gente tem que dar os parabéns para ele também pelo que ele vem mostrando, né? Porque tanto um como o outro, isso também a gente já vinha destacando antes da luta, vem mostrando mostrando uma evolução grande naquilo que teoricamente era o ponto fraco deles, né? Então, quando você tem já um equilíbrio maior na parte de trocação e na parte de chão, não que haja um equilíbrio, mas não é uma disparidade tão grande quanto no papel seria, a luta tende a ser mais equilibrada, né? Então, o cara de Sapato quedou, né? Ele conseguiu quedar o Vitor Miranda algumas vezes, e o Vitor Miranda fez um bom trabalho defensivamente, né? O Vitor Miranda treinando na Tinogueira, ele também tem material humano, né, para conseguir evoluir no chão. E na parte em pé também o caminho também vale para o cara de Sapato, que também conseguiu trocar de igual para igual com o Vitor Miranda. Então eu acho que, na verdade, claro que ela não foi uma luta, uma vitória tão de encher os olhos como foi a do Warley, mas ela foi muito interessante, sim. Dá pra você valorizar muito o que o cara de Sapato fez, justamente por isso, porque ele pegou um cara que é perigosíssimo em pé, e você não viu aquele desespero em levar pro chão, né? Você viu ele trabalhou direito, ele quis trocar, ele fez o Vitor Miranda caminhar para trás, né? Isso que me surpreendeu também, e ele fez com que o Vitor Miranda perdesse, né? Essa foi uma impressão pessoal, mas eu vi que a trocação que o cara de Sapato apresentou fez com que o Vitor Miranda perdesse um pouquinho a confiança em pé, porque aconteceu algumas vezes na luta que o Vitor Miranda chutava e era quedado, né? E isso faz com que um trocador que aposta bastante na variação dos golpes perca um pouco a confiança, porque a partir do momento que ele parte para o ataque, ele corre o risco de ser quedado. Então acho que o cara de Sapato foi muito inteligente, sim. Por mais que não tenha sido aquela vitória, assim, de você ver, nossa, um nocaute, uma finalização, mas eu acho que a solidez do jogo dele me chamou bastante atenção para o lado positivo. Eu também vejo o cara de Sapato com potencial gigantesco de tá figurando nos top 15 no próximo ano. É claro que vai depender de como ele vai reagir à perda de peso, né? Mas acho que tanto se ele for para os meio pesados como se ele for para os médios, eu acho que ele tem uma chance grande de ser um dos principais lutadores do peso. Mais no caso dos médios, né? Que eu acho que ali nos casos dos médios ele se criaria um pouco mais. Pessoal, vamos então encerrar esse primeiro bloco do podcast Super Lutas, e na volta a gente fala da luta principal entre Fábio Maldonado e Stipe Miocic, na volta do podcast Super Lutas. Você ouve podcast Super Lutas. Beleza, de volta então com o podcast Super Lutas, e conforme prometido, para falar da luta principal do UFC em São Paulo, né, o TUF Brasil 3 final. Mas antes eu queria pedir uma opinião dos amigos sobre um fato apenas, porque entre os nossos dois podcasts aconteceu toda aquela confusão envolvendo Vanderlei Silva, né, que foi retirado da luta contra Chelsoane porque se recusou a fazer um exame. Depois chegou a se especular que ele tivesse sido
demitido do UFC por causa de uma declaração do Dana White. Aí o Dana White se retratou, disse que não era bem assim, mas a situação tá realmente tenebrosa pro Vandy, principalmente depois do início do TUF, né? Acho que ele mal poderia esperar que se reverteria assim, de maneira tão grande a sua imagem com relação ao público, e também a do Chael Sonnen. A gente não pode deixar de registrar que também passou a ocupar um papel bem diferente. Mas o que acontece é que quando o cara de sapato ganhou a sua luta, ele falou o nome do Vanderlei no microfone, numa resposta agradecendo, e o nome do Vanderlei foi assim, de maneira inapelável, vaiado por boa parte aí das 9 mil pessoas que compareceram ao ginásio do Ibirapuera. Depois o cara de sapato insistiu num discurso mais positivo, lembrando do passado, da história e das glórias do Vanderlei, e a conta equilibrou um pouco. Aí um pessoal aplaudiu e o resto se manteve nas vaias. Mas queria saber de vocês, como é que vocês avaliam esse momento do Vanderlei, né, passando aí de herói incontestável a vilão na opinião de alguns. Não vou dizer pra todo mundo também, que seria um exagero, mas que já se tornou, sem dúvida nenhuma, um vilão pra alguns. Tá sem luta, tá sem adversário, ficou... o mundo virou de cabeça pra baixo aí pro cachorro louco. Aquele momento do discurso do cara de sapatos depois da vitória com as vaias me surpreendeu bastante, mas eu não levo tão a sério assim, porque eu acho que isso aconteceu justamente pelo fato de que esse episódio todo envolvendo esse teste antidoping surpresa, isso pegou muito mal pro lado do Vanderlei, isso ainda não está muito esclarecido, e isso foi muito recente, então acho que isso está muito fresco na cabeça das pessoas. As pessoas vaiaram, acho que um pouco por causa disso. Eu não acredito que a imagem do Vanderlei tenha se danificado a ponto de ele ter se tornado, em definitivo, esse vilão aí que parece que ele é. Mas eu acho que é um pouco mais por isso mesmo, porque é um caso muito recente e eu acho que estava muito na cabeça das pessoas ainda. Sabe que no Brasil, talvez o Vanderlei Silva seja o lutador que tenha a sua base de fãs mais sólida, aquele fã mais fiel, aquele fã que tudo que o Vanderlei diz é verdade absoluta. Não quero nem entrar no mérito disso, mas isso é mérito dele, sabe? Conseguir ter uma base de fãs tão apaixonados. Paralelamente a isso, ele tinha com ele o fã médio, assim, o fã que gosta do MMA, que gosta de uma boa luta e tal, mas ele também trazia aquelas pessoas que não gostam do Vanderlei em hipótese nenhuma, desde os tempos de Pride, pessoal que defendia o Arona, depois por suas declarações, sabe? Isso ficou meio que pendendo positivamente na balança para o Vanderlei no auge das declarações fortes do Chael Sonnen. Eu sou o defensor do Brasil, eu vou acertar esse cara, eu vou fazer ele pagar com tudo que ele disse. Porque com o Anderson Silva fazendo, é uma coisa, o Anderson Silva é um baita lutador, mas foi muito político ali. E mesmo depois das duas lutas, o Chael Sonnen ainda continuou ofendendo os lutadores daqui, fazendo piadas com o país, coisas que eu sempre levei como uma espécie de promover a luta. Quando chegou no TUF, eu não tenho a menor dúvida que o Vanderlei pensou, esse cara vai chegar aqui arrogante, prepotente, e eu vou acertar ele e o Brasil vai me amar. Só que o que aconteceu foi justamente o contrário. Eu acho que a postura do Sonnen no TUF desarmou o Vanderlei. E aí, o Vanderlei, em vários momentos do TUF, tentou provocar o Chael Sonnen, tentou criar um atrito. Você via lutadores da equipe do Vanderlei Silva indo até o Chael Sonnen perguntando o que ele achava do Brasil. E aí o Chael Sonnen dava a resposta muito legal, deixava o cara um pouco ressabiado, sabe? Eu acho que o Borrachinha foi quem fez isso. Falou, ele disse isso, eu entendi, mas eu não sei, sabe? Então ele conseguiu quebrar muito isso. E quando isso aconteceu, o Vanderlei se perdeu. Provocou. Teve o episódio da briga que foi feio pro Vanderlei. E aí a atitude do Dida deixou a atitude do Vanderlei tão feia quanto, sabe? Parecendo que foi o Vanderlei que, entre aspas, agrediu o Chael Sonnen pelas costas, até porque depois ele foi defender o Dido, que é naturalmente indefensável naquele momento. Partindo disso, a imagem dele ficou muito ruim. Aí o cara, vou acertar o Chael Sonnen porque ele ainda é o inimigo, porque ele usa anabolizante, porque ele foi pego no doping, porque o Vitor Belfort, meu outro rival, também foi pego no doping não sei quantas vezes. Eu nunca fui pego no doping, e quando isso acontece,
que ele foge de um exame antidoping, parece que tudo que ele disse foi falso. E aí, até aqueles fãs que são mais fiéis começam a deixar a fidelidade, sabe? O Vanderlei ainda continua com uma base muito fiel de fãs. A gente viu nos comentários do site na sexta-feira, que foi quando esse assunto estourou, muita gente divulgando, tem que divulgar o vídeo do mesmo jeito, tem que divulgar o vídeo do mesmo jeito. Falei, cara, a gente divulgou o vídeo assim que o vídeo saiu. Naturalmente, a explosão do assunto Vanderlei Silva demitido, não está demitido, é infinitamente maior do que o vídeo que foi solto pouco tempo depois, porque era um vídeo que era para sair no sábado. Quando a bomba estourou, vamos soltar o vídeo na sexta-feira. Então, o gerenciamento das atitudes do Vanderlei foi muito mal feito. Ele tinha a faca e o queijo na mão para trazer muitos fãs para o lado dele. Ele perdeu isso completamente com sua participação no TUF e com essa história que ainda está muito mal explicada, desculpe aos que acreditaram na versão de vídeo do Vanderlei, dizendo que ele não entendia o inglês, que ele precisaria do advogado. Pega o telefone, liga para o advogado, manda o advogado ir para a academia, pede alguém que estivesse na academia naquela hora para ler o que era. Mesmo assim, se ele ficasse em dúvida, ligasse para o advogado, pedisse para o advogado ir lá, ou pedisse para o comissário se voltar no outro dia, alguma coisa do tipo, sabe? Então, ficou muito mal explicado, isso não pegou bem pro público que acompanha o MMA e até para sua base de fãs, que, como eu havia dito, é uma base muito sólida das pessoas que gostam do Vanderlei Silva. Bom, aproveitando então que vocês falaram desse assunto, deixa eu me posicionar também. O que acontece? Eu vejo essa história um pouco menos do âmbito da luta, do combate, muito mais como um duelo não vou dizer de mídia, mas de imagem, de comunicação. E se no octógono o Vanderlei Silva tinha boas chances contra o Chael Sonnen, era uma luta parelha, na comunicação, não. É uma batalha desleal, né? Até estava conversando com alguns amigos lá durante esse evento e a gente estava falando isso, que o Sonnen, ele é um lutador mediano e um comunicador excepcional, um cara que nasceu para isso. E acho que o Vanderlei, não sei se ele não se preparou da maneira certa, ou se ele não imaginou, talvez ele achou que o cenário, né, por ser muito favorável, por ter o Sonnen, essa imagem queimada no Brasil, podia ser o suficiente, mas eu não sei se ele se preparou da maneira certa para lidar com uma figura como é Chael Sonnen, né? A gente teve a oportunidade de entrevistar ele lá durante quase meia hora e a gente viu que o Sonnen é um cara muito, mas muito inteligente. Ele é assim, a inteligência dele ela é realmente fora do padrão médio do esportista e fora não só de qualquer pessoa. Ele não tem perfil médio, ele é um cara acima da média. E por isso com a que inteligência. O Dana White quer que o Chael Sonnen seja o seu substituto como o presidente do UFC. E teria um futuro, ao meu ver, brilhante, viu? Tem um perfil bem interessante para isso. Talvez tivesse de aprender um pouco de outras áreas, que ele não é muito especialista, mas como todo mundo, o Chael Sonnen também passa dos limites, ele erra, ele faz muita coisa. Pra mim ele já falou muita bobagem que eu até hoje não engulo e também questiono, mas ele acho que tem essa noção também, as coisas que ele fala que são mais, ele já se retratou, outras ele não interpreta dessa forma e explica, mas o mais interessante é o seguinte, a gente dizia, as atitudes do Vanderlei, eu vejo elas como muito diretas. Ele é um cara muito passional, um cara que realmente ama o esporte, que se envolve com o público, e por isso acho que ele escancara muito onde ele quer chegar. Quando ele fala uma coisa, ele dá na cara o que ele está querendo. Quando ele vem justificar o que aconteceu, você entende direitinho o que ele está querendo dizer. O Sonnen, ele consegue manipular, e não no sentido negativo, mas de manusear mesmo, de trabalhar as situações de uma maneira mais esperta. Quando ele ataca o Vanderlei Silva, ele atinge o Anderson, com quem ele quer lutar. E às vezes não só assim, às vezes ele faz uma coisa com um lutador e na verdade ele quer, sabe, ele tem essa visão além do alcance muito boa, então ele sabe medir bem as atitudes. Então quando ele veio ao Brasil, ele soube medir exatamente as declarações, as ações, ele sabia que ele não estava vindo para poder fazer esse papel, porque ele disse isso, ele falou, não dou conta de ser daquele jeito, como eu era nas entrevistas com o Anderson, durante o dia inteiro, ou durante uma gravação inteira de TUF, que de material bruto deve ter aí por baixo 250 horas. Então ele não dá conta disso. É muito, é pesado. O cara não consegue fingir esse tempo todo. E ele não deu conta. Então ele já basicamente já assumiu quem ele é, entre aspas, de verdade,
e falou, olha, não vou ser o Chael Sonnen vou provocar o Vanderlei, vou falar uma coisa ou outra aqui, mas ele tava completamente diferente. E aí até eu fiz uma pergunta pra ele que ele se divertiu um pouco, porque ele falou, olha, em 30 segundos, em uma entrevista, eu me dou bem sendo gangster. E ainda passou a mão no rosto e mudou a expressão. Aí eu fui e perguntei pra ele, falei, como você fez na coletiva do UFC 175? Aí ele falou, exatamente, você assistiu aquela entrevista? Aquele dia eu tava com tudo. Porque naquele momento é a hora onde ele sabe que tem, todos os olhares estão voltados, então ali ele faz esse jogo. Mas eu acho que ele soube muito bem entender, inclusive, o que ele estava fazendo, sabe? Acho que o Vanderlei não sei se ele não teve essa percepção ou se ele demorou a ter, isso é difícil até se avaliar. Mas a minha opinião é essa, de que o Sonnen soube ler perfeitamente o cenário, soube entender exatamente onde ele estava entrando, com quem ele estava entrando, o que ele ia enfrentar ali em termos de público, de resistência, de adversários, que tava basicamente os caras do time dele já entraram com uma opinião formada sobre ele, e ele soube trabalhar isso. Acho que o Vanderlei, acho que ele não pisou sem saber onde estava pisando, sabe? A minha impressão é essa. E aí, nesse quesito, ele tomou um baile. E isso acabou trazendo complicações ainda maiores. Os desdobramentos não se limitaram ao TUF. E talvez se acontecesse a mesma coisa em outras circunstâncias, ele não se queimasse ou não acontecesse nada. O problema é que já tem um lastro histórico aí nessa relação dele com o Sonnen. Eu não diria, como eu já até falei, eu não diria que o Sonnen reverteu o quadro. Mas, ao meu ver, ele conseguiu, pelo menos, minimizar toda essa, né, esse ódio que ele tinha. É claro que vai ter gente que vai continuar odiando, isso é utopia, né? Ele mesmo já falou que não dá pra ser amado por todo mundo e não é nem intenção. Mas acho que ele reverteu de maneira muito boa e colocou o Vanderlei numa situação complicada, né? Acho que ele entendeu bem qual era o jogo que o Vanderlei estava querendo fazer e subverteu aí os efeitos. Aí com isso, com todo esse passado, com toda essa imagem que ele deixou do TUF, todas as ações que o Vanderlei tinham programadas eram baseadas naquele conceito que ele tinha formado antes, que era o caso, por exemplo, dos vídeos, né, as coisas que ele dizia, a forma como ele instigava, era tudo baseado num cenário pré-moldado. Ele já tinha aquilo na cabeça dele, o Sonnen é o vilão, eu sou... Só que a coisa mudou, ele não soube se adaptar e acabou lidando com situações que ele não esperava, como foi o caso dessa saída dele repentina do card, né, por um exame surpresa que ele não fez. Então, assim, bom, há um ano atrás ninguém imaginaria que isso aconteceu, mas eu acreditaria, não vou dizer tudo, mas eu acreditaria boa parte de tudo isso a inteligência e a astúcia comunicacional quase que inigualável no MMA de Chael Sonnen. Bom, galera, então agora que eu também já dei o meu pitaco aí sobre essa história envolvendo Vanderlei Silva e Chael Sonnen, é hora da gente falar da luta principal do TUF Brasil 3 final, entre Fábio Maldonado e Stipe Miocic. Gente, eu vi muitas pessoas, inclusive lá na arena, metade do público foi embora quando a luta acabou. Não esperou nenhum resultado oficial. E eu vi muita gente lá, muita gente na internet, enfim, xingando o Maldonado, falando que foi vergonha. O próprio Maldonado se sentiu envergonhado. Eu, particularmente, não concordo. Eu não acho que o Maldonado passou vergonha. Eu acho que ele fez o básico. Ele fez o marco zero. Ele não foi além, mas também não é... Porque as condições eram terríveis. Queria saber a opinião de vocês. Vocês concordam com a galera que está dizendo que o Maldonado deu vexame diante do Miocic ou não? Acham que mesmo sendo nocauteado em 35 segundos, o brasileiro não fez assim, não fez um papelão? Não, ele está longe de fazer um papelão. Eu lamento muito a derrota do Maldonado da forma que ela foi. O Maldonado ser nocauteado pelo Stipe Miocic em 35 segundos mostra uma disparidade técnica tão grande que não existe, tá? Eu nem dos melhores sonhos era possível de se imaginar a vitória do Maldonado. Era uma chance muito pequena, menor do que, por exemplo, o TJ Dillashaw vencer o Renan Barão quando estava pagando 10-1. Era uma luta que nada era bom para ele e ele salvou o evento em São Paulo. Se para alguma parte do público não acompanha o MMA diariamente, o Fábio Maldonado passou vergonha, para o UFC ele foi um herói, sabe? Ele salvou um evento que estava perdido. Dificilmente teríamos uma luta principal. Dificilmente se encontraria alguém para enfrentar o Stipe Miocic, que é um peso pesado. 20 dias de preparação. Tanto que o Brasil tem alguns pesos pesados sem luta marcada, que provavelmente essa luta foi ofertada para eles e eles não a aceitaram. Eu até lembrei o Gabriel Napão. Então a gente tem que tirar o chapéu
pro Maldonado por causa disso. E como o Lucas disse, ele fez o esperado dele, foi lá e perdeu a luta. Eu lamento que ele perdeu da forma que aconteceu, mas o resultado era mais do que esperado. A minha opinião é mais ou menos parecida, né? Eu não acho que ele passou vergonha também, né? Não é pra tanto, ele tinha todas as desvantagens em todos os aspectos, né? Tanto em partes da luta, como preparação física, como em tamanho, como em tempo de treinamento, enfim. Era muito improvável que ele conseguiria ganhar. O que surpreendeu, e aí eu acho que é aí que mora a frustração do Maldonado, que ele falou que está envergonhado, que não conseguia nem falar direito depois da luta por vergonha, né? Porque ele estava todo triste com o que tinha acontecido, é que eu acho que ele não esperava que isso ia acontecer tão facilmente, né? Porque o Miocic foi para trocar com ele, né? A luta teve 35 segundos, não tem como analisar muito bem a estratégia de cada um. Mas naquele comecinho o Miocic foi para trocar com ele no boxe. Eu acho que o Maldonado nunca ia imaginar que na primeira que ele ia tomar, ele ia dobrar o joelho e quase ser nocauteado ali, né? Porque o Maldonado é um cara que tem muita confiança no queixo. E a gente percebe isso até mesmo na própria tática de luta que ele costuma usar, né? Que o Maldonado é um cara que encurta muito distância para trabalhar no dirty boxing, né? Com golpes na linha de cintura, golpes de baixo para cima na curta distância. Enquanto ele faz isso, ele se dá o luxo de tomar alguns golpes, porque ele confia demais no queixo dele, né? Ele sabe que se ele tomar um golpe ou outro encurtando a distância, ele não vai cair. Né? Isso a gente vê o Maldonado fazendo isso nos meio pesados. E nos pesados ele foi fazer isso e não deu certo. Né? Na verdade, ele nem chegou a fazer isso, porque na primeira que ele já tomou, ele já dobrou o joelho, e na segunda que ele tomou, ele caiu. Então acho que é aí que mostrou a frustração do Maldonado, que eu acho que ele não esperava que o queixo dele não ia aguentar da forma como foi, né? E eu acho que isso não era só ele que esperava. Na verdade, eu também achava que essa luta, que o Miocic era amplo favorito, né? Que o Miocic era muito improvável que ele conseguiria ganhar, né? A chance do Maldonado seria justamente conseguir impor o seu jogo. E o Miocic me pareceu bastante esperto nisso, né? O Miocic não foi lá achando que estava ganho, né? Ele já sabia mais ou menos o que o Maldonado ia fazer e ele sabia o que ele precisava fazer para evitar isso. Porque eu acho que se o Maldonado fosse nocauteado no boxe, lá pelo terceiro, quarto round, eu acho que ali não ia pegar tanto de surpresa, mas acho que foi pelo fato de ele ter dobrado a perna logo no primeiro golpe, que eu acho que o Maldonado caiu na real, assim, ele viu que o queixo dele não é tão resistente como ele achava que era. E principalmente nos pesos pesados. A gente comentou isso logo depois da luta, né, Bruno? Até você levantou essa bola, que até põe em xeque algumas subidas de categoria que o pessoal antevê, tipo John Jones, outros caras que vão... Lógico que eu não tô comparando o Maldonado com o John Jones, viu, pessoal? Pelo amor de Deus. Mas é porque o Maldonado é um cara, um meio pesado que aguenta ataca, né? O pessoal bateu nele muito, Glover, que tem uma mão pesadíssima... já apoiou de muita gente de nome, e outros meio pesados também apanham, mas na hora que chega no peso pesado, o buraco é bem mais embaixo, né? E o Maldonado, acho que foi com essa derrota relâmpago, com o primeiro, praticamente ele cedeu o primeiro soco com peso pesado que ele tomou, né? Então é importante também a gente avaliar sob esse ponto de vista. Esse ponto levantado pelo Bruno é realmente muito interessante. Galera, a gente já tá com... Olha... Diga. E olha que a pegada do Miocic não é das maiores do peso pesado, né? A gente não tá falando de um Cigano, de um Roy Nelson, de um Mark Hunt, não. O Miocic, ele bate forte, claro, também não é o Bisping dos pesos pesados. Exatamente, é o próprio Stefan Struve, né? Curiosamente, o Stefan Struve até nocauteou o Miocic, mas o Stefan Struve, reconhecidamente, ele tem menos pegada do que o Miocic. Então, acho que isso também deve ter pesado, porque eu acho que o Maldonado não esperava que o Miocic iria nocauteá-lo tão rapidamente, né? Então esse era o último assunto da pauta. A gente vai encerrar aqui essa edição do podcast Super Lutas. Bruno, então novamente muito obrigado, um abraço e até o próximo podcast Super Lutas. Até a próxima, Lucas. Um abraço pra você, um abraço pro ouvinte do podcast Super Lutas e até semana que vem. Beleza, até lá, Dudu. Também pra você um grande abraço e até na próxima semana. Um abraço, Lucas, Bruno, ouvinte do podcast Super Lutas, ficou até o final desta edição. Galera, um abraço para você que acompanha essa edição de Super Lutas até aqui e até a próxima semana com mais podcast Super Lutas.